Assente-se, por favor, com a sua Bíblia aberta. Nós estamos nessa temática de ano de vencer, e toda quarta-feira está sendo ministrada uma mensagem sobre vencer no ano de 2025, e também daqui para frente, não só nesse ano, mas na sua vida cristã. E sempre alguém está vindo com uma temática de alguma área que nós precisamos vencer. Eu acredito muito que não existem coincidências. Não existem coincidências. Existe Jesuscidência. Ou seja, tudo Deus tem um propósito. Deus não faz nada sem um propósito. E se Deus trouxe você aqui nesta noite, ou colocou você que está me assistindo aí no vídeo, seja ao vivo, seja depois, esse vídeo caiu para alguém, eu quero dizer uma coisa: nada é por acaso, e nada é coincidência. Então, se Deus trouxe você aqui, se Deus colocou você para assistir, é porque Deus tem propósito de que esta mensagem te ajude em alguma situação. O tema que eu vou abordar aqui hoje não é um tema muito falado nas igrejas, inclusive até esquecido, inclusive até rechaçado por algumas. O tema que eu vou falar aqui hoje, eu já quero lhe avisar. A sua carne vai fazer de tudo para você não prestar atenção. Já estou lhe avisando. Você que está aqui, você que está assistindo. A sua mente vai querer te distrair. O sono vai querer te pegar. E o inimigo da nossa alma vai lançar setas para você desviar a sua atenção. Então, ou seja, no momento que eu vou começar a ministrar aqui, haverá uma batalha espiritual. E você tem que estar atento, atenta. Por quê? Porque você não pode deixar esta palavra, esta semente, ser roubada do seu coração. Sabe aquela palavra do semeador? Não deixe essa mensagem ser roubada do seu coração. É um tema forte, é um tema, como eu falei, muito esquecido já, mas esse é um tema que é o que mais está acontecendo no meio evangélico, por incrível que pareça. Então essa mensagem aqui, possa ser que ela até atinja o coração do pecador que não tem Jesus, mas o alvo principal aqui nessa noite são os crentes, os que já conhecem a verdade. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. O que é que vai ser tratado aqui nessa noite? Como vencer o pecado. Como vencer o pecado. E o pecado está rondando a vida de um monte de crente. E o pecado está na casa de um monte de crente. E o pecado tem dominado a mente de um monte de crente. Independente da idade, independente do ano que você é crente. Desde o novo convertido, até aquela pessoa que tem 30, 40, 50 anos de igreja. Pecado não respeita tempo de igreja de ninguém. Pecado não respeita posição de ninguém dentro da igreja. Pode ser auxiliar, cooperador, cooperadora, pode ser missionária, pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser diaconisa, diácono, pode ser, você pode louvar, você pode tocar, você pode cantar, você pode fazer tudo na casa de Deus. Pecado não respeita os títulos, pecado não respeita cargos. Então, como que nós podemos vencer o pecado? Porque o pecado bate na porta de todos nós. Ninguém aqui tem o direito, os que estão aqui,
e os que estão assistindo, de dizer: eu não peco, não tem pecado na minha porta. Ninguém pode falar isso, porque o único que não pecou se chama Jesus Cristo. Porém, nós estamos vivenciando uma época que está acontecendo o quê? Todos pecaram, não há um justo sequer. Quem não tem pecado, quem fala que não tem pecado, já pecou por dizer que não tem pecado. E às vezes, esses textos que eu estou citando, que são bíblicos, alguns estão usando estes textos como desculpa para continuar pecando, como argumento para dizer assim: o pecado, ele sempre vai existir mesmo, o pecado sempre vai estar na vida do crente. João falou: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado. Aí pega esse texto, como se esse texto estivesse dizendo assim: pode pecar, pode errar, pode fazer a bagaceira que não tem problema não. Só que vamos ver o que a Bíblia vai dizer sobre isso? Vamos deixar a Bíblia responder. Vamos permitir que a Bíblia responda. Vou repetir o que eu disse aqui no começo, vou repetir aqui o que eu disse no início, e que não houve, nem todos ouviram. Essa mensagem é uma mensagem que nem todo mundo, ela é uma mensagem que as igrejas não estão pregando mais. As igrejas só estão pregando que você vai vencer, e ponto final. Só estão pregando mensagem triunfalista, que você vai vencer, independente de qualquer coisa, a vitória já é sua, e não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a vitória é certa, sim, a vitória é garantida, sim, para aquele que está servindo a Deus, aquele que está servindo ao Senhor, amém? Então vamos lá, presta bastante atenção. Primeiro, como vencer o pecado? Aí vem a pergunta: o que é pecado? Pastor, todo mundo sabe que pecado é desviar do caminho, pecado é errar o alvo, pecado é desobedecer a Deus. Mas você sabia que é muito mais profundo do que isso? Tudo isso que você já sabe sobre pecado está correto, mas vamos se aprofundar mais. O que é pecado? Nós temos significado de pecado no hebraico e temos significado de pecado no grego. Então, vou te trazer o sentido de pecado no hebraico, lá no Antigo Testamento, e o sentido de pecado no grego do Novo Testamento. Você vai ver a abrangência que tem essa maldição chamada pecado. E que se você quiser continuar com a vida em pecado, ou praticando o pecado, e não quiser vencer o pecado, você faz da sua vida o que você quiser, mas vai pagar as consequências. Aceite que as consequências vão cair sobre você mesmo, não vai cair sobre ninguém, vai cair sobre você mesmo. Agora, se você quer vencer o pecado, presta atenção. A palavra pecado na Bíblia, ela vai aparecer com várias aplicações e ampliações. Aplicação e ampliação. No hebraico, tem sentido de errar o alvo. Só que esse errar o alvo, lá no hebraico, significa um erro proposital. É um erro de propósito. Significa que está errando, sabendo que é errado, sabendo que não deve fazer, e faz através da sua livre escolha e do seu livre-arbítrio. Esse é um sentido de pecado no hebraico. O outro sentido de pecado no hebraico: transgredir, rebelar, revoltar. Então, todas as vezes que alguém transgride a lei da palavra de Deus, está pecando. Todas as vezes que alguém se rebela contra os estatutos de Deus, está pecando.
Todas as vezes que você dá uma de revoltado, revoltada com a vida, é pecado. Estou revoltado com o meu emprego, estou revoltado com o meu casamento, estou revoltado com a minha casa, estou revoltado com a minha família, estou revoltado com o meu marido, estou revoltada com o marido, revoltado com a esposa, estou revoltado com os meus filhos, estou revoltada com isso ou com aquilo. É pecado. No hebraico é pecado. Também significa ir além dos limites estabelecidos. Se você sabe até onde é o limite, por que atravessar? Se você sabe que daquela linha para frente não deve, não pode, não é correto, por que você está passando essa linha? Por que você está ultrapassando o limite? Está pecando. Outro sentido de pecado no hebraico é o pecado deliberado de maldade. É o pecado deliberado de maldade, aquela pessoa que tem malícia, aquela pessoa que planeja a maldade, aquela pessoa que deseja o mal do próximo, aquela pessoa que tem prazer em ver o mal do seu próximo. Se ver o seu próximo, a sua próxima se dando mal, acontecendo coisas que não são boas, fica feliz de ver o seu próximo padecendo de mal. Isso é pecado, isso está à luz da Escritura, no sentido de planejamento, é aquela ideia de ser mal, prazer em ser mal. Eu me lembro que quando eu estudava lá na minha 4ª série primária, eu tinha sido transferido da escola que eu estudava aqui em São Paulo, para uma escola lá de Minas Gerais. Nesta época, a escola de Minas era mais forte, a escola dava mais conteúdo, eu não estava tão bem preparado. E quando eu cheguei na classe, eu tinha vindo de São Paulo, eu era uma criança, e eu falava o quê? Eu falava o linguajar do paulista. Então eu cheguei lá falando porta, eu cheguei lá falando não estou entendendo, eu cheguei com aquela linguagem paulistana. E aí quando a professora, está aqui um aluno novo, né? Fala o seu nome para toda a classe ouvir seu nome, aquela coisa de professora. Aí meu nome é Carlos. Quando eu falei Carlos, hoje eu já nem consigo falar, porque eu já peguei um mineiro, todo mundo começou a rir. A sala inteira rindo. Carlos, como se eu falava Carlos com R, e eles entendiam com I, como se eu estivesse falando Carlos. Aí tinha um menino, que ele parecia que tinha um capeta no corpo. Esse menino veio e falou, fala o nome daquela porta ali. Aí eu falei, porta. Aí ele, lá, está falando poita. E isso virou um bullying em cima de mim por meses. Até que eu me obriguei a aprender a falar com sotaque mineiro para escapar do bullying. Aí eles falavam, fala o nome daquela porta ali. Aí eu falava, porta. Porque eles arrastam o R. Então eu falava, porta. Eu ainda não conseguia pegar deles. Depois, com o passar dos anos, eu peguei. Então veja, esse menino, ele tinha prazer na maldade. Eu acho que tinha um capeta nesse menino. Eu não tinha Jesus ainda, eu não conhecia nada da Bíblia. Esse menino me perseguia, esse menino juntava mais 4 meninos, me pegava na saída, me dava uma coça todo dia. Esse menino, de graça, ele passou a ter ódio de mim, de graça, e eu nunca tinha feito nada com ele. Isso foi terrível na minha vida, por algum tempo. Chegou um tempo que eu não queria mais nem ir para a escola, porque eu sabia que eu indo para a escola eu ia apanhar. Quantas vezes a aula terminou, eu escondia para eu ir embora bem mais depois. Eu esperava passar até 2 horas depois que terminava as aulas, para eu sair. E quando eu saí, quem é que estava lá na rua me esperando? A cambada. Só que eles não eram corajosos de vir um só, né? Porque se viesse um só, eu enfrentava. Mas vinha 5, quem dá conta?
Só se for ninja, né, irmão? Eu não era. E aí, eu apanhava. Não era fácil. Mas eu via nele o prazer de bater. Eu via nele o prazer da maldade. Eu via nele o prazer de fazer eu me sentir a pior pessoa do mundo. Então isso aqui, hoje eu conheço dentro da palavra, à luz do hebraico, isso é pecado. É aquela pessoa que tem o prazer no mal. Se tem a influência do diabo por trás, acredito que tem, com certeza, mas é pecado. Isso não exime a pessoa do pecado. Isso não é, a culpa é do diabo que está usando ela. Não, ela também tem culpa, ela pecou, o pecado recai sobre ela. Ainda que for o diabo que a incitou, o pecado cai sobre ela, biblicamente falando. Ela não escapa do pecado para querer arrumar um culpado. É a história do Éden. Não, foi a serpente, querendo transferir a culpa. Foi a mulher que o Senhor me deu. E ela, não, foi a serpente. Quer transferir o pecado. O pecado é intransferível. Pecado só tem duas coisas. Ou ele é apagado e só tem um que apaga ele, se chama Jesus. Ou ele é intransferível e ele vai te levar para a morte eterna. Não pense que você consegue transferir o seu pecado para alguém, porque não tem como. Não adianta você vir com historinha triste, não adianta você vir com dramatização, não adianta você romantizar o negócio. Não, é porque eu estava num momento de fragilidade. Não tem isso. Você pecou e ponto final. É igual eu já contei para vocês uma história uma vez de um irmão que lá em Minas, eu cheguei nele, ele veio chorando, presbítero, eu era presbítero, me ajuda, ora por mim. Falei, o que aconteceu? Eu fiquei muitos anos sem fumar, mas de repente, quando eu vi, o cigarro estava na minha boca. Eu falei, cabra safado, que é vergonha na cara, rapaz, que você acha que o cigarro saiu do maço, pulou no ar, acendeu sozinho, entrou dentro da sua boca? Foi você que abriu o maço, foi você que acendeu, foi você que pôs na boca, foi você que tragou. Você fez tudo consciente, que sabia que era errado, é ou não é? É verdade. Então o pecado, ele tem também esse sentido da ideia de ser mal. Outro sentido do pecado à luz do hebraico, é o pecado que a pessoa quer proporcionar uma armadilha. Sabe aquela coisa de querer preparar armadilha para pegar alguém? Preparar armadilha para prejudicar alguém? Preparar uma situação para prejudicar uma pessoa? Seja no emprego, seja na família, seja até na igreja. Graças a Deus aqui não tem isso, mas tem lugar por aí, irmão, que tem crente que fica fazendo armadilha para pegar pecado do outro crente. Espera lá, calma aí. Antes de você atirar a pedra, olha o teu telhado primeiro. Porque o único que tem direito de atacar a pedra e não atacou se chama Jesus Cristo. Porque o resto, tudo que estava com pedra na mão, estava devendo. Então veja, tem gente que quer armar armadilhas. Cuidado com isso, que isso é pecado. Outra coisa, engano, usar de engano, armar laço contra alguém, agir traiçoeiramente. A Bíblia fala que isso é pecado. Outra coisa que também é pecado no hebraico lá do Antigo Testamento, a ideia de seduzir, sedução. Cuidado, porque nós estamos vivendo um tempo muito perigoso, que está havendo muita proliferação de sedução. Espírito de sedução está entrando para tudo quanto é lugar. E as redes sociais
está imperando o espírito de sedução. Crentes que não se contentam em tirar uma foto normal, tem que fazer um gesto corporal, tem que fazer um olhar sedutor, tem que fazer uma maquiagem que dá uma alusão de sedução, de charme, de conquista, de desejo. Isso é pecado. Você pode estar sendo pedra de tropeço na vida de alguém, e Deus vai cobrar de você isso, porque você está usando a tua rede social para sedução. Pastor, não estou dando em cima de ninguém. Não precisa? Precisa? Homem é pelo que vê, minha filha. Homem é pelo que vê. E o homem olhar a tua rede social, se ele olhar e o olhar dele sair do olhar comum, e a mente dele vagar para onde não deve vagar, a mente dele ir para onde não deve ir, ele pecou na hora. Ele pecou na hora, mesmo que em pensamento ele já pecou. Deus não vai transferir o erro dele. Ele errou, ele não devia ter errado dessa maneira. Só que você também vai ser cobrada, porque você foi a pedra de tropeço na vida dele. Você foi aquela que foi o motivo dele errar. Porque se ele não tivesse visto a sua foto, talvez ele não teria errado. Não posso pôr a mão no fogo, mas talvez não teria errado. Esses dias eu estava conversando aqui com uma pessoa, e eu disse assim para essa pessoa falou para mim: pastor, tem coisas que não estão escritas claramente na Bíblia, se pode ou não pode, não está escancarado assim, detalhadamente. Eu falei, é verdade, é verdade. Aí eu disse para essa pessoa assim, por exemplo, na Bíblia não está escrita a palavra cocaína. Na Bíblia não está escrito a palavra crack, que é a droga lá, o crack, não é o crack de futebol, a droga, não está escrito. Na Bíblia não está escrito a palavra uísque. Na Bíblia não está escrito a palavra narguile. Mas se você olhar à luz do texto bíblico, convém? É correto? Se você olhar à luz, a Bíblia não fala de forma explícita, mas está implícito. A Bíblia diz que eu e você somos templo do Espírito Santo. E quem tocar no corpo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Está escrito lá em Coríntios. Então eu posso fazer do meu corpo o que eu quiser, essa conversinha aí, meu corpo, minhas regras. Não, se você entregou a sua vida a Jesus, o teu corpo agora é do Espírito Santo. Você não pode fazer do seu corpo o que você bem entender mais. Você agora está serva de Jesus. E aí eu usei um exemplo, me colocando no exemplo. Eu falei para essa pessoa, imagina se eu chego aqui no culto, com uma sunga de praia, e sem mais nada. E eu subo aqui no púlpito e falo, irmãos, de quem é a vitória? Se você imaginar essa cena, ela é até cômica e engraçada, mas se você analisar o convém e não convém, convém uma barbaridade dessa? Isso aqui é um ambiente para que eu entre vestido desta forma, como também não dá para eu ir lá na praia e entrar dentro do mar de terno e gravata, vão me chamar de louco, vão me falar que eu estou doido. Então não convém. Está escrito na Bíblia, ordeno eu, o Senhor, que os pastores não entrem de sunga dentro da igreja.
Está escrito isso na Bíblia? Não está, mas para analisar, é questão de ser óbvio, é lógico, é uma questão de decência, é uma questão de reverência, é uma questão de respeito. Então nós temos que analisar o seguinte: esse sentido de seduzir aqui significa, é aquela pessoa que é aberta, sabe, não, minha mente é aberta, pastor, eu sou uma pessoa moderna. Aí você vê homens que por conta da proliferação das academias, nada contra você fazer um exercício físico, porque ele proporciona saúde para o corpo, feito com moderação, feito de maneira adequada, sobre até orientação médica, não há problema nenhum. O problema é quando você passa do limite, quando você já quer academia, não mais por motivos de saúde, você quer academia porque você quer mostrar um corpo esbelta, ou esbelte, não sei se a palavra sumiu agora. Você quer mostrar um corpo torneado, você quer mostrar uma barriga chapada, você quer mostrar bíceps grandes, já passou da conta, você já está automaticamente cultuando o seu corpo, você está prestando um culto ao seu corpo, já mudou a figura. E aí homens que agora querem cada vez mais usarem roupas apertadas para mostrar as definições dos seus músculos, mulheres que querem cada vez mais encurtar a roupa para mostrar que está tudo em cima, que está tudo durinho, que está tudo bonitinho nela. Cadê a decência? Cadê o limite do pudor? Cadê aquela linha de dizer assim, não, espera aí, eu tenho que glorificar a Deus no meu corpo. Aí eu disse para essa pessoa, deu o exemplo da sunga, a própria pessoa falou, não tem nem cabimento. Eu falei, agora se eu venho aqui com o calor que está fazendo, de terno e gravata, que eu venho na escola dominical, mesmo estando muito calor, alguém escandaliza? Alguém olha e fala, meu Deus, o pastor está de terno e gravata, Jesus, que escândalo. Alguém faz isso? Não faz. Por quê? Porque pode observar, o conservador não escandaliza ninguém. Quando você sabe se vestir de forma conservadora, não escandaliza ninguém, nem aqui dentro, nem fora daqui, e nem nas suas redes sociais. Que adianta aqui dentro você está com uma roupa de crente, se lá na tua rede social você está com uma roupa que não é de crente. Quem olha custa saber que você é crente, a não ser que você coloque lá escrito, ô glória, Jesus está me abençoando, aí consigo identificar, porque olhando externamente quase impossível. Isso que eu estou falando, eu volto a repetir o que eu disse no começo, serve para todos nós. Não estou falando só com as irmãs, não. Eu estou falando com os homens também. Gestos, pose, bico, imitar gesto do mundo. Lembra um tempo atrás, até que foi divulgado pela missionária Adriana, que determinados gestos com a mão em foto, significa que você é adepto de alguma facção criminosa, e se a outra facção criminosa vê a tua rede social e descobrir quem é você, vai lá e te mata. E às vezes você fez aquele gesto sem saber, você fez porque todo mundo faz, você fez porque está na modinha. E às vezes a modinha é um gesto de uma facção criminosa, às vezes a modinha é um gesto de um conjuro satânico para invocar demônio. Pastor, dá um exemplo. Você acha que o Homem-Aranha faz aquilo com a mão? Você acha que é à toa? Ele não podia fazer assim para sair a teia? Não podia fazer assim para sair a teia? Por que tem que fechar a mão e fazer assim? Por que a teia do Homem-Aranha só sai se ele fazer assim, esse gesto?
Para pensar, você é inteligente. Para refletir um pouquinho, deixa de ser carnal, passa a olhar as coisas com um olhar espiritual, e você vai ver o quanto o diabo está presente em todas as esferas. A história do não tem nada a ver, já passou faz muito tempo, você está atrasado no tempo, meu filho, melhor você se atualizar. O não tem nada a ver já ficou para trás, faz tempo. Hoje a palavra trocou, hoje na verdade, sabe qual é a frase? Tudo tem a ver, tudo tem a ver. Hoje a frase mudou, hoje é difícil achar o que não tem nada a ver, é raro achar o que não tem nada a ver hoje, porque tudo tem a ver hoje, tudo. E essa gravidade está entrando dentro das igrejas. Por isso que não está havendo mais nas igrejas as manifestações do poder de Deus como havia no passado. Por isso não está havendo os milagres que haviam no passado. Por isso não está havendo conversões, transformações, regenerações como havia no passado. O que está havendo hoje é só mudança de religião. Eu era de uma religião, agora eu sou adepto da religião evangélica. Mas a vida continua a mesma, o comportamento o mesmo, os pensamentos o mesmo. Volto a dizer, isso é uma palavra para te ajudar a vencer o pecado. Essa palavra não é para te exortar, essa palavra não é para te machucar, essa palavra é para te dizer, você tem que conhecer o mal para você saber como vencer ele. Se eu não abrir o leque aqui, como é que você vai saber o que é certo e errado? Eu tenho que abrir, eu tenho que tocar em detalhes. E eu estou falando de forma em regra geral, e todo mundo sabe, todo mundo aqui, uma boa parte tem rede social, sabe muito bem como está a rede social. E por incrível que pareça, parece que as dos crentes está pior do que as dos ímpios. Parece que os ímpios estão tendo mais cautela no que posta, no que curte. Parece que até o católico está sabendo se portar melhor. E o evangélico parece que perdeu o freio. Sabe por que é isso? Porque os pastores não pregam mais sobre pecado. E o pecado, se você não pregar sobre ele, vai indo, ele cauteriza a mente. E aí a pessoa começa a achar que é normal fazer o errado que ela está fazendo. Começa a achar que é normal. Ou então, começa a achar o quê? Que uma mensagem como essa não convém mais. E aí quer trocar de igreja, quer sair, aí se dói, se vitimiza. É abrir espaço, é permitir-se seduzir. Pare de fletar com o pecado, para com esse negócio de ficar com o olhinho, aquele olhinho 43, os mais antigos aqui lembram disso, olhar 43, lembra disso, Jorge? Antigamente, o olhar 43, tinha uma série que falava o casal 20, cuidado com esse negócio, meu irmão, cuidado, minha irmã, porque às vezes você não fala nada, mas o seu olhar fala muito, o seu olhar fala muito. Atenção, homens, de repente tem uma mulher, uma irmã, na rua, ou na igreja, ou no culto, de repente ela não vigiou, de repente ela ainda está num processo de regeneração, Deus ainda está trabalhando no coração dela, e de repente ela abusa ainda de alguma veste, ela ainda acaba passando do limite. Meu irmão, olha para o chão, meu chapa, olha para o chão, para você não, para teu olhar não te trair, rapaz. Olha para o chão, não fica olhando o que você não deve olhar, não fica olhando partes que você não deve olhar, porque a tua mente vai te conduzir ao pecado, e pecado é coisa grave,
Irmã, ainda que aquele irmão seja atencioso, ainda que aquele irmão seja educado, ainda que aquele irmão, de alguma maneira, ele acaba, sei lá, falando alguma coisa que você gosta de ouvir, cuidado, vigia teus ouvidos, mulher, porque o homem é o que vê e a mulher é o que ouve. Vigia os teus ouvidos, não fica ouvindo, ouça aquilo que realmente é adequado de se ouvir, aquilo que passou da medida, corta e acabou, seja lá no trabalho, seja na rua, seja na família, na parentela, seja onde for, seja na igreja. No hebraico também o sentido de pecado é perversidade, é aquela pessoa que é contra a justiça, ela gosta da injustiça, esse é o pecado da perversidade. Agora no grego tem o sentido de perder o rumo, errar o caminho, fracassar, também tem o sentido de depravação, perversidade interior, a pessoa é perversa aqui dentro, é o pecado dentro do ser da pessoa, é o pecado que está na sua essência, não é uma questão apenas externa, porque tem aquele pecado que é o pecado externo, agora tem o pecado que ele está lá dentro do ser, é como se, até quando aquela pessoa abre a boca, quando ela anda, quando ela pensa, parece que é um pecado encarnado, vivo, andando na rua. Cuidado, isso é perigosíssimo. Pastor, eu não tenho isso, mas começa de pouquinho. Você está achando que vem de uma vez? Começa devagarinho. É um pecadinho aqui, um pecadinho ali, embora não existe pecadinho nem pecadão, existe pecado. Mas aí a pessoa já está com a sua mente enganada. É um pecadinho aqui, um pecadinho ali, e daqui a pouco vai engrossando, vai aumentando. Então esse é o sentido também de uma ofensa feita a alguém, uma conduta errada, uma inimizade contra a verdade. Também no sentido do grego, pecado é a dúvida, a falta da fé. Se você duvidar de Jesus, você está pecando. Se você duvidar de uma oração, você está pecando. A dúvida é pecado. A incredulidade é pecado. Esses dias eu estava conversando com um irmão, que não é daqui da nossa igreja, e ele dizia para mim assim, de vez em quando bate uns negócios na minha cabeça. Eu falei, o que é? Tem hora que bate assim, será que Deus existe mesmo? Será que tudo isso realmente é real? Eu falei, rapaz, o diabo está cirandando na sua mente. Afaste isso, comece a ler a palavra, porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Comece a refletir na palavra, comece a orar, porque a dúvida é pecado. Então veja, a infidelidade espiritual. O que é a infidelidade espiritual? Porque a infidelidade carnal todo mundo conhece. É o namorado trair a namorada, é o noivo trair a noiva, é o marido trair a mulher trair o marido. Todo mundo conhece a infidelidade carnal. Mas a infidelidade espiritual, você conhece? Infidelidade espiritual, sabe o que é? É você pode vir ao culto e você se nega a vir. Você pode orar e você se nega a orar. Você pode jejuar, você se nega a jejuar. Você pode pregar, você nega a pregar. Você nega a cantar. Você nega tudo. Eu dou um exemplo da sexta-feira aqui, que está dando as oportunidades para as mulheres. Você foge do culto para não ter oportunidade, você está pecando. Porque Deus está vendo que você está fugindo. A verdade é essa, você está fugindo, então você está pecando. Se você não quer oportunidade, é mais bonito você chegar e falar, não me dê oportunidade, mas não deixe de vir, não fuja.
ou encare. Se Deus está te dando a oportunidade, seja fiel, não seja infiel na oportunidade. Seja fiel nas oportunidades que Deus te dá dentro da igreja. Então, cuidado com a infidelidade, o grego vai falar sobre isso também. Que mais? Ele vai dizer também que é uma entrega sem ter nenhum tipo de temor ou vergonha a todo tipo de desejo da carne, desejo pecaminoso. Aí a pessoa começa a se entregar e ela vai perdendo o temor, ela vai perdendo a vergonha. Na primeira vez que faz, sente aquele temor, sente aquela vergonha. Meu Deus, por que eu fiz? Eu não devia ter feito. Aí na segunda vez, já não é tanto. Na terceira vez, já não sente tanto. Na quarta, na quinta e daí por diante, daqui a pouco, está fazendo, não está sentindo mais nada. Aí tem a coragem de ainda dizer assim: o meu coração não me condena. Eu não estou sentindo a condenação. Tem me feito tão bem. Se eu me sinto bem, quer dizer que não tem problema. Você esqueceu que a tua emoção está contaminada desde o pecado de Adão? Você esqueceu disso? Você esqueceu que foi lido aqui hoje, Romanos 8, verso 5, coloca aí no telão, que foi lido que a carne luta contra o espírito contra a carne, e que aquele que se inclina para a carne, ele vai se inclinar para a morte. Você está achando que a sua carne vai dizer para você assim: não deseje esse desejo, porque isso é pecado, não pratique esse pecado, porque está errado? Você acha que a tua carne vai falar isso para você? Ô bobinho, acorda para a vida. A tua carne vai falar justamente o contrário: cai na bagaceira mesmo, mergulha porque o trem é bom, lambuza mesmo, porque o negócio é bom. É isso que a carne vai falar para você. É isso que ela vai inclinar você. E chega um momento que a paixão é tão furiosa, o fogo é tão grande na carne, não é fogo do espírito não, fogo da carne, que você perde o raciocínio, você perde a lógica, e você começa a seguir os teus instintos, e você obedece os teus instintos para satisfazer os teus desejos, e a Bíblia diz que isso é pecado, e é pecado grave, muito grave. São o se entregar às famosas taras sexuais, desejos sexuais impróprios, inadequados, com pessoas que você não deveria tê-los. Uma coisa é o seu esposo desejar sexualmente a sua esposa, não há pecado nenhum nisso. A sua esposa desejar o seu marido sexualmente, não há pecado nenhum nisso, porque os dois são uma só carne. Agora eu vou dizer uma coisa para você: namorado desejar a namorada sexualmente, a Bíblia não aceita. O homem desejar uma mulher que não seja a esposa dele, se ele é casado, a Bíblia chama de adultério. A mulher, a Bíblia desejar outro homem que não seja o marido dela, a Bíblia chama de adultério. Noivo, um desejar o outro, é pecado. Que isso, pastor? Que mundo só vive? Claro que se não desejar, não ama. Irmão, você ama, e você pode amar poderosamente, mas você não precisa trair a Deus para provar que ama. Você não tem que pecar contra Deus para provar que você ama. O desejo vai vir, porque você não é uma parede sem sentimentos e emoções. É lógico que o desejo vai vir de um namorado pela sua namorada, e vice-versa, um noivo com a sua noiva. É óbvio que vai vir esse desejo. Porque os hormônios, geralmente os namorados são jovens, e os hormônios estão a 1000 por hora. É nessas horas que você vai ter que ser forte,
Por isso que a Bíblia diz: jovens, vós sois fortes e já vencestes o maligno. A força que o jovem tem para vencer o diabo, ele também tem para vencer a carne dele. Como, pastor? Daqui a pouco eu falo como. Então nós estamos vivendo uma época, irmão, que parece que é normal. Tem pastor que já está pregando que o rapaz e a moça pode ter o mel antes da lua, não tem problema nenhum não. Que história é essa, irmão? Mostra na Bíblia esse pastor sem vergonha safado. Que conversa é essa? Ele está interessado, sabe em quê? É no dízimo desses namorados. Ele quer o dinheiro dele, não está preocupado com a alma deles não. Se a Bíblia é bem clara, dizer que os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Está lá escrito, em Gálatas. É obra da carne. Está escrito, não herdarão o reino dos céus. Então, temos que tomar cuidado com o pecado, porque ele é terrível. É a libertinagem. Não confunda a tua liberdade em Cristo com libertinagem. Escute o que eu vou lhe dizer: Cristo veio para te libertar do pecado, mas não veio te libertar da servidão. Você tem que saber separar as coisas. Jesus te liberta do pecado, mas da servidão não. Você passa a ser servo dele, de Jesus. A palavra servo no original do grego é escravo. E eu te pergunto, vamos voltar na história da época da escravidão, uma época terrível, injusta, cruel, sangue de Jesus. Mas vamos voltar na época da escravidão, apenas a título de exemplo. Por acaso os escravos tinham direito de querer alguma coisa? Por acaso, na época da escravidão, os escravos podiam escolher que roupa vestir, o que comer, onde dormir, que vida viver? Eles eram tratados no chicote, eles eram tratados como se fosse ninguém, não era tratado como gente, eles eram humilhados, acorrentados, castigados. Não era fácil a vida de escravo, foi uma vida terrível. Só que Jesus não é um senhor igual o senhor de fazenda da época da escravatura aqui da terra. Jesus é um senhor diferente. Ele não vai te acorrentar, ele não vai descer o chicote nas tuas costas, ele não vai te humilhar, ele não vai fazer você ter uma vida ruim e uma vida terrível. Ele é um Senhor que vai te amar, ele é um Senhor que vai te curar, ele é um Senhor que vai te alimentar, ele é um Senhor que vai te vestir, ele é um Senhor que vai perdoar as tuas transgressões e erros. Porém, ele não deixa de ser Senhor, ele continua sendo Senhor. Esse é o problema, quando o escravo pensa que não precisa mais do Senhor para viver, e acha que vive por conta própria. Somos libertos do pecado, para continuarmos escravos com o maior prazer do mundo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Servi-lo é uma honra, servi-lo é um prazer, servi-lo é uma satisfação. Se tiver que abrir mão de roupa curta para servir a Ele, abre mão. Se tiver que abrir mão do cigarro, abre mão. Se tiver que abrir mão da droga, abre mão. Se tiver que abrir mão do pecado, abre mão, porque vale a pena abrir mão por Ele. O último sentido de pecado no grego é quando
alguém está influenciando outras pessoas a pecarem também. É quando a pessoa não está satisfeita em pecar sozinho e quer instruir os outros a também entrar no mesmo erro dele. Quer influenciar os outros a errar também. É quando você coloca alguém contra outra pessoa. Você não vai com a cara do Zezinho e você quer botar todo mundo para também não ir com a cara do Zezinho. Você não gosta da Mariazinha e você quer influenciar outras mulheres a também não gostarem da Mariazinha, porque você não gosta. A Bíblia chama isso de pecado. Você está pecando se você influencia pessoas contra outras pessoas. Se você semeia contendas, seja na tua família, seja no teu trabalho, seja na igreja. Você não vai com a cara daquela irmã, vá orar, vá pedir o Espírito Santo para derramar amor no teu coração, para você amar dobrado aquela irmã. É isso que você tem que fazer como crente. Você não vai com a cara daquele irmão, vai orar, Jesus, aquele irmão não desce, eu olho para ele, Jesus, não dá, Jesus, não consigo, me ajuda, ora Jesus, que Jesus vai colocar amor no teu coração por aquele irmão. É o falar mal nas costas, lá no sentido da palavra do grego. Não fale mal das pessoas pelas costas. Isso é pecado. Não faça isso. E a ação do pecado, já vimos que o que é, agora vamos ver a ação. A ação do pecado, ela começa quando o eu vem em primeiro lugar. Quando você começa a colocar o seu eu em primeiro lugar, é pecado. É o pecado que está agindo em você. Que isso, pastor? É. Porque Jesus não veio e Deus não permitiu você nascer para que você fosse o centro, para que o seu eu viesse em primeiro lugar. Jesus veio para que Ele ocupasse o primeiro lugar. Porque justamente você está contaminada pela sua natureza pecaminosa. E a sua natureza pecaminosa faz você olhar para o seu umbigo e pensar só em você. E Deus fica para depois. E Deus fica para que se der tempo. E Deus fica para que se der jeito, se não der tudo bem. E pode observar, as coisas começarem a apertar, você pensa em todos os tipos de saída, de maneira que todas elas caminham para o centro do seu próprio eu. Pode olhar, esse eu que é contaminado pelo pecado, ele está tão enraizado, e ele está proliferando de uma maneira tão grande, que até hoje, nas igrejas, pode olhar, irmão, como que os louvores agora é só eu. Esses dias agora, a missionária até mandou para mim um hino, falou, pastor, o que o senhor acha? Eu falei, irmã, quase o hino inteiro é eu. Está difícil até de escolher hino para cantar na igreja. Está difícil de colocar hino no ciclo de oração, na mocidade, nos varões, no grupo de louvor, porque é só eu. Aí quando você vai buscar os hinos que realmente o alvo, o centro é Deus, é os antigos. Porque hoje, os compositores, os cantores e cantoras de hoje, só compõem eu. Deus virou secundário do hino. Deus virou o empregado do hino.
Aí não é uma questão de ser contra a modernidade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí o problema é que fica parecendo isso. Aí as pessoas falam, o pastor é muito antiquado, o pastor é muito quadradão, ele só quer aqueles hinos lá da época de 1900 e bolinha. Não é isso não, meu irmão. Mostra para mim hino que Deus é o alvo, é o centro, que seja moderno, que seja dos dias atuais. Você não acha? Quando você encontra hinos que são, que tem uma letra até boa, a melodia é melodia mundana, internacional, que apenas pegou lá do mundo e colocou um gospel misturado. A nota, o tom, a frequência musical está consagrada ao diabo. A frequência neurolinguística do toque, do acorde musical está consagrado ao demônio, ainda que a letra esteja louvando a Deus. Hoje a coisa está tão complicada, que não dá mais só para olhar a letra, tem que olhar também a melodia, e ainda tem que procurar ver se não é hino que foi importado de fora, e que lá fora foi composto por mundano. Hoje tem compositor, eu não falo isso com alegria não, eu falo com vergonha, tem compositor hoje, mundano, que está com o copo de cachaça do lado, de uísque, sei lá que bebida que é, ou às vezes até a droga, cocaína, maconha, e está com o violão na mão, compondo hinos evangélicos, para as gravadoras de nome comprar, para usar os top aí, das top mais, para cantar, e isso está entrando dentro da igreja, porque às vezes por falta do discernimento, os conjuntos pegam, os grupos pegam e ensaia, e aí quando você olha até que é bonito, até que tem um toque legal, mas quando você olha no mundo espiritual, ao invés de Deus estar sendo adorado, o eu está sendo adorado. Ao invés de Deus estar sendo adorado, está se abrindo porta para demônio descer, e não anjo. E não é nem descer, é subir, né? Demônio sobe, o anjo desce porque vem do céu. Então veja, o eu vem primeiro que Deus torna um secundário. Outra ação do pecado, Adão e Eva colocaram os seus sentimentos e desejos na frente de Deus, sobre suas vidas. Eles olharam para o fruto e os seus desejos, o seu eu prevaleceu. O eu prevaleceu. O pecado não apenas envolve um ato, mas ele também envolve um estado. Diga comigo, o pecado não é só um ato, mas é também um estado. O que é um ato? O ato do pecado é quando o ser humano preferiu e escolheu desobedecer a Deus e se rebelou contra Ele. Isso é o ato. E o estado do pecado é quando o ser humano quebra a sua comunhão com Deus. E ele se separa de Deus, porque o pecado faz separação entre você e Deus. Por que quem peca não gosta de vir para a igreja? Porque separa da comunhão. O pecado faz isso. Então o pecado vai trazer consigo o castigo. O castigo da separação da comunhão. Quando Adão e Eva pecou, que Deus veio para ter comunhão, o que eles fizeram? Fugiram. O pecado faz você fugir da intimidade com Deus, faz você fugir da comunhão com Deus, faz você fugir do culto. Eles fugiram. O pecado trouxe a maldição na terra, e por isso as doenças, as mortes, os sofrimentos que nós vemos. Tudo veio por causa do pecado. As pessoas olham para as pestes, as pessoas olham para as tragédias que acontecem na terra e culpam a Deus. Olha como o diabo é sujo. E culpam, cadê Deus que não estava aqui quando aconteceu esse terremoto? Cadê Deus que não estava aqui quando esse povo tudo morreu de peste, de doença?
Cadê esse Deus que não estava aqui quando isso, quando aquilo outro? E culpa a Deus, mas a verdade, sabe qual é, irmão? A culpa é do pecado. Se não tivesse pecado, nada disso teria acontecido. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é sofrimento. O salário do pecado é escravidão da alma, da mente, do espírito, do corpo. E é uma escravidão a um Senhor que maltrata, a um Senhor que não veio para te dar vida, mas veio para matar, roubar e destruir. O pecado te faz servo do diabo. O pecado te faz serva de Satanás, irmão. É gravíssimo. O pecado trouxe a briga interna dentro de nós. Se não fosse o pecado, nós não teríamos essa briga. O espírito contra a carne contra o espírito. Foi por causa do pecado que nós temos essa guerra dentro de nós 24 horas. É o pecado que trouxe isso. O pecado vai trazer a morte espiritual e eterna. O pecado é casado com o inferno, grave isso para sempre. O pecado é casado com o inferno e não existe divórcio. Pecado é casado com o inferno, a morte eterna. O tormento eterno será para os pecadores. O pecado também vai trazer vergonha, humilhação e exposição. Nós vivemos um tempo que as pessoas querem pecar, mas não querem se expor. Não, deixa quieto, joga para debaixo do tapete, está tudo certo. A pessoa que se expôs pecando, e agora, então ele traz uma exposição negativa. O pecado traz uma coisa terrível chamada orgulho e autoexaltação. É aquela cobiça, aquele orgulho, aquele desejo de ter mais. O pecado também abre porta para a mentira, e o pai da mentira é o diabo. A pessoa que vive no pecado, ela falta com a verdade. Agora, como vencer o pecado? Já falamos o que é, já falamos as ações. Como que eu vou vencer o pecado? Anota aí, pessoal da letra joga no telão. Número 1, Romanos 6:2. Como que eu vou vencer o pecado? Porque a inclinação de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Número 1, como que eu vou vencer o pecado? Morra para ele. Você só vence o pecado se você morrer para o pecado. Como assim, pastor? Eu tenho que me suicidar? Claro que não. Se você se suicidar, você não é salvo. Você vai morrer para o pecado. Você já viu o defunto fumar? Você já viu o defunto beber? Você já viu o defunto drogar? Você já viu o defunto sair do caixão e prostituir? É esse simbolismo na sua vida. Você olhar e falar assim, isso aqui não é mais para mim, porque eu morri para isso. É uma decisão. Você tem que decidir, a partir de hoje, eu vou morrer para este pecado e ponto final. 2, Romanos 6, verso 10 e 11. Pois quanto a ter morrido de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. 11. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu morro para o pecado para vencê-lo, e eu vivo para Deus, não vivo para mim mesmo. Se eu viver para mim mesmo, eu estou vivendo para o pecado. Eu tenho que deixar de viver para mim mesmo e viver para Deus. O que a Bíblia diz? Aquele que quiser encontrar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim vai ganhá-la.
Aquele que quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então é a renúncia, é viver para Deus, é morrer para si. Terceiro, Romanos 6, verso 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Eu venço o pecado quando eu não deixo ele reinar sobre mim. Ele bate na porta e eu não abro. Ele insiste, eu não abro, e ele não tem poder de arrombar a porta, porque eu não deixo. Quarto, como que eu posso vencer o pecado? Romanos 6, verso 16 ao 18. Não sabeis vós que a quem vos apresentais por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Eu vou vencer o pecado como? Obedecendo a Deus. Eu sou liberto do pecado. É obedecendo. Quinto, Romanos 6, verso 19 ao 22. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estavam livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação, e por fim, a vida eterna. Como que você vence o pecado? Santifica a tua vida. Santifica. O que é santificar? É se purificar. Para de se contaminar. Para de contaminar tua cabeça, contaminar teu corpo. Para com isso. Santifica a tua vida. Como que eu posso vencer o pecado? Efésios 6, verso 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu vou vencer o pecado orando e vigiando. Sétimo, Romanos 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que eu vou vencer o pecado? Eu vou vencer o pecado parando de pensar no pecado. Tu quer vencer pecado, mas pensa nele o tempo inteiro? Para de pensar nisso. Tira a tua mente dessa porcaria.
Começa a pensar no alto, começa a pensar na glória, começa a pensar no céu, começa a pensar em Deus, começa a pensar no Espírito Santo, começa a pensar e lembrar dos versículos que você tem guardado na sua memória, começa a lembrar dos testemunhos, das coisas que Deus fez lá com Israel, quando libertou do Egito, os milagres pelo Mar Vermelho, pelo deserto. Começa a pensar nas coisas de cima e não nas de baixo. Como que eu vou vencer o pecado? Salmo 119, versículo 11. Lâmpada para os meus pés, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Como que você vai vencer pecado? Aqui ó, Bíblia. Veio o pensamento de pecado, abre a Bíblia e vai ler a Bíblia, o pensamento vai embora na hora. Veio a vontade de pecar, abre a Bíblia e lê a Bíblia, a vontade de pecar vai sair na hora. Esconde a palavra no coração que você não peca mais. É as tuas emoções na palavra, e não as tuas emoções no pecado. 9, Salmo 32, versos 5 e 6, já está terminando. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Como que eu vou vencer o pecado? Confessando que eu pequei. Tu peca e fica caladinho, e não confessa que pecou, não tem perdão não, hein? Para ter perdão, tu tem que confessar teu pecado. 10, como que eu posso vencer meu pecado? Apocalipse 2, verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Como que eu venço o pecado? Me arrependendo, e não voltando lá no lamaçal dos porcos novamente. Não me lambuzo mais na pocilga. Estive lá, me arrependi, confessei, não volto mais. Isso é arrependimento. Arrependimento é o que traz você vencer o pecado. Penúltimo, Provérbios 28, verso 13. Como vencer o pecado? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ou seja, aquele que encobre o seu pecado não prospera, mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Como vencer o pecado? Deixando ele. Abandona esse pecado em nome de Jesus. E por último, como que eu posso vencer o pecado? Romanos 8, verso 5 até o 13. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito Santo para as coisas do Espírito Santo. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito Santo é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito Santo, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, e o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça.
E se o Espírito Santo daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito Santo que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito Santo, se pelo Espírito Santo, se pelo Espírito Santo, se pelo Espírito Santo, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Eu vou vencer o pecado como? Eu vou vencer o pecado vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Hoje em dia, jovem não quer buscar batismo com o Espírito Santo, adulto não quer buscar batismo com o Espírito Santo. O diabo tem trabalhado até no meio pentecostal, para que as pessoas não busquem mais o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque o diabo sabe que um crente cheio do Espírito Santo é mais difícil de pecar. Não quer dizer que não pode errar, porque a Bíblia diz, aquele que está em pé vigie para que não caia. Mas um crente cheio do Espírito Santo é mais difícil que ele peque. Por quê? Uma frase muito famosa de Reinhard Bonk, ele dizia: as moscas nunca posam em um fogão aceso. As moscas sempre vão pousar na carne podre. O que são essas moscas? Pecado, o diabo, os demônios. Eles sempre vão pousar na carne podre, mas o fogão aceso, com labaredas de fogo, nenhum mosquito, nenhuma mosca varejeira pousa lá, porque ela sabe que se ela pousar, ela vai ser queimada viva. Ela não vai conseguir fazer mal nenhum ali. O que isso significa? Se eu e você estivermos cheios e acesos com a chama do Espírito Santo, nenhum pecado, demônio vai pousar ou cirandar a tua vida. Nós temos que voltar, irmãos, a viver o Pentecoste bíblico verdadeiro. A igreja não é um clube para pregar mensagem coach. A igreja é a noiva do Cordeiro, e o Espírito Santo é a lamparina da Virgem, cheia de azeite, esperando o noivo, quando vir buscar à meia-noite. Você recebe essa palavra, diga glória a Deus, aplauda Jesus.